Olá pessoal, muito boa tarde aí para todo mundo. Começando aí mais uma transmissão na nossa revisão semanal que eu faço aqui na minha live. Hoje falando sobre auto de prisão em flagrante. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e um prazer e uma satisfação muito grande ter você aqui prestigiando a nossa transmissão. Boa tarde aí, minha amiga Aidana, Rebeca, Poli, Gilberto. Sejam todos bem-vindos aí na nossa live, certo? Minha amiga aí, Poliana, da Zumba, danada. Deixou um pouquinho de fazer Zumba para vir estudar. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Se puderem fazer a gentileza de compartilhar, né, a nossa live, trocar ideia, trazer o pessoal para interagir aí com a gente, vou ficar muito feliz e muito agradecido aí pelo prestígio, pela satisfação. Então vamos chegando aí, você que está estudando para o AB, chegando perto da prova, você que está estudando para os seus concursos. Agora é hora aqui da gente começar realmente a engrossar o caldo até chegar na primeira fase aí do exame de ordem que está chegando. Pessoal, só uma satisfação para você que me segue aqui pela minha live pessoal. Eu devo essa satisfação para você, eu fico muito contente do pessoal me acompanhar por aqui. Eu tentei manter um padrão no final de semana, tipo assim, sábado às 14 horas, aí tive alguma dificuldade, passei para domingo às 14 horas. Mas agora que eu consegui realmente sentar para fazer isso aqui foi agora às 15h20. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou manter como fixo uma live de revisão aos domingos. Normalmente vai ser em alguma domingo, vou tentar fazer sempre ali domingo à tarde, mas o que vai ser fixo é que a minha live vai acontecer sempre aos domingos. Vou tentar avisar com um pouco de antecedência a hora que vai ser, mas aí eu tenho uma flexibilidade para me organizar para isso. Então nós vamos ter uma revisão aqui para essa live sempre aos domingos. O horário vai ser variado. Então se você não tiver ali no horário para assistir ela ao vivo, gosta de estar assistindo agora, você entra depois e pega a reprise, não tem problema nenhum, certo? Então você pode se agendar para todo domingo aprender um pouco de processo penal aí com a gente. Eu vou tentar de repente fazer logo no começo da manhã, que aí já fica ali, qualquer hora do dia que você entrar que você puder entrar para assistir, você assiste ali a reprise e já fica ligado ali com aquele seu super conteúdo. Então, pessoal, obrigado aí pela presença. Vamos começar a fazer aquela revisão nossa, bacana. Hoje nós vamos falar sobre o auto de prisão em flagrante, que é um tema muito recorrente nas provas, para o AB não precisa nem falar. Interessante a gente falar aí sobre o auto de prisão em flagrante. Olha só, a prisão em flagrante, ela se divide em algumas etapas. Apesar de a doutrina acabar diferenciando um pouco essa classificação, fica bem fácil para você visualizar a prisão em flagrante no momento da captura, que é o momento em que o policial ou qualquer pessoa que vai dar voz de prisão vai lá e dá o pescoção no mala, prende o cara, captura o sujeito e cessa a prática do crime. Ali é o momento da captura na prisão em flagrante. Leva-se aquele cidadão para a delegacia, coercitivamente, chega na delegacia, isso aí, turbulência. Chega na delegacia, o delegado vai lavrar um documento chamado auto de prisão em flagrante. Então, o que vem a ser o auto de prisão em flagrante? Ele é um documento que formaliza a prisão, captura que já aconteceu. Exato, artigo 302. O auto de prisão em flagrante, ele é um documento que formaliza a prisão, captura que já aconteceu um pouco antes, certo? Vai ser documentada aquela prisão. E ele tem como finalidades garantir ou assegurar alguma garantia constitucional do preso. E, não, Paulo, eu vou te responder isso já já. O auto de prisão em flagrante, ele substitui a portaria, mas não o inquérito, tá? Ele vai substituir a portaria como peça inicial do inquérito, mas não substitui o inquérito. Então, pessoal, o auto de prisão em flagrante, ele serve para resguardar alguma das garantias constitucionais do preso. Aí você me pergunta assim, o que tem a ver, professor? O auto de prisão em flagrante ele é só um documento? Como que ele vai resguardar as garantias constitucionais do preso? Imagina, por exemplo, a nota de culpa. A nota de culpa é um documento que integra o auto de prisão em flagrante, vai ser entregue ali para o preso e ele serve para comunicar para o preso por que ele foi preso e quem que o prendeu. Por que ele foi preso e quem o prendeu, certo?
Então esse é uma garantia constitucional. Saber quem que me prendeu e saber por que eu estou preso. Imagina que violência seria se você fosse preso e não tivesse direito de saber nem por que você está preso e nem quem que te prendeu. Isso são garantias constitucionais que o auto de prisão em flagrante serve para resguardar. Outra coisa, para que serve? Fala aí, meu amigo, seja bem-vindo, meu brother. O famoso Nego Love. Olha o apelido do cara, velho. Meus alunos são os caras mesmo. Quem vê Nego Love nem pensa que o cara é o opressor da segurança privada. Olha só. A auto-prisão em flagrante, ele serve também para quê? Para permitir o controle posterior de legalidade. Ele serve para permitir um controle posterior de legalidade. Você tem que saber o nome do policial, cidadão que fez a captura, tem que saber. É um direito seu saber quem que te prendeu. Por que a gente fala que o auto-prisão em flagrante serve para permitir Boa tarde aí, Nonato. Serve para permitir um controle posterior de legalidade. Porque o juiz, que é quem vai fazer ali um juiz de legalidade para saber se aquela prisão em flagrante foi legal ou ilegal, o juiz não vai ver, em regra, uma filmagem da abordagem. O juiz não vai ter nenhum outro grande elemento de prova para ele saber se aquela prisão foi correta ou não. A única coisa que o juiz vai ter é o documento. Ele vai ler um documento, vai ler a narrativa que consta naquele documento e a partir dali ele vai saber se aquela prisão em flagrante foi legal ou ilegal. E então o auto prisão em flagrante tem que ser muito bem documentado, exatamente porque o controle de legalidade do auto prisão em flagrante ele é feito depois. A prisão em flagrante ela é feita na tora, ela é precária demais. Dá uma pescoção no mala, leva para a delegacia, faz a narrativa e depois que o juiz vai ver se aquilo ali está certo ou não. Então, a auto prisão em flagrante serve para resguardar garantias constitucionais do preso e permitir o controle posterior de legalidade, certo? Serve também para quê? Fazer aquilo que a gente chama de colheita e acautelamento de provas. A oitiva das testemunhas ali e do condutor no auto prisão em flagrante já é o momento de se colher prova em relação ali àquela situação. O colega fez uma pergunta interessante. Professor, o auto prisão em flagrante substitui o inquérito? Não, cuidado. Cuidado. É que quando se instala um inquérito policial, normalmente a peça inicial... Boa tarde aí, Juliano. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Quando se instala um inquérito policial, a peça inicial do inquérito chama-se portaria. Só que quando acontece a prisão em flagrante, o auto de prisão em flagrante, ele substitui a portaria e dá início ao inquérito. Então não é que ele substitui o inquérito é a investigação que vai ser documentada. O auto de prisão em flagrante, ele inicia uma investigação, ele inicia um inquérito, então ele substitui só a portaria como peça inicial, ele não substitui o inquérito todo não. Beleza? Qual é o prazo que o delegado tem para lavrar o auto de prisão em flagrante? Qual é o prazo que o delegado tem para lavrar o auto de prisão em flagrante? 24 horas. Contados de que momento? Contados da voz de prisão. Tá? A partir do momento que foi dada voz de prisão para o cidadão, ó, o senhor está preso, ponto. Então ali o relógio começa a correr. Aline, boa tarde, seja bem-vinda. A partir do momento em que se dá voz de prisão para o sujeito, dali já começa a correr o prazo das 24 horas que o auto de prisão em flagrante tem que ser lavrado. Beleza. Qual é a sequência dos atos no auto de prisão em flagrante? Precisa de duas testemunhas. O delegado ele vai ouvir... Não, primeira sequência ali do auto de prisão em flagrante é a apresentação. Juliano está na Serra da Mesa, playboy, tranquilo, assistindo nossa aula. Obrigado, Juliano. Aproveita aí a Serra da Mesa. Tá aí, tá melhor do que nós, os pobres aqui, da humildade. O primeiro ato do auto de prisão em flagrante é... Um abraço, cara. Obrigado por estar aqui prestigiando a gente. Satisfação ter você conosco. O primeiro ato do auto de prisão em flagrante é a apresentação do preso à autoridade. Você pega ali o cidadão. Vou falar da OAB já. Você pega ali o cidadão, apresenta para o delegado. Beleza. Delegado, ó, esse cidadão estava ali cometendo um crime assim, assim, assim. Depois, o delegado vai fazer a oitiva do condutor, aquele que deu a voz de prisão, que pode ser um policial ou pode ser qualquer pessoa.
O delegado vai fazer ali a oitiva do condutor. Vai colher a oitiva do condutor, saber o que o condutor fez. Fez não, o que o condutor tem para narrar. Depois vai ouvir duas testemunhas. Normalmente são as testemunhas que acompanharam a autuação, a prisão. Se não tiver testemunha que acompanha a prisão, vão ser duas testemunhas pelo menos que acompanharam ali a entrega do preso à autoridade. Minha amiga Martinha não é formada na área, mas acho muito interessante. Martinha, isso aqui é cultura geral. Seja bem-vinda. Minha amiga de Porto Velho, minha conterrânea nortista. Essa é cultura geral, serve pelo menos para você saber mais ou menos como é que funciona aí a vida do dia a dia. Se uma hora a polícia te abordar, você já vai poder levantar o dedo e falar: siga o procedimento do Código de Processo Penal. Meu amigo Caio de Recife, seja bem-vindo também. Uma satisfação ter você aí conosco. Então vai ter o quê? A apresentação do preso à autoridade. O delegado vai... As testemunhas podem sim ser outros policiais, sem problema nenhum. O delegado vai ouvir o condutor, ouvir duas testemunhas e, por último, ouvir quem? O conduzido. O delegado vai, por último, ouvir o conduzido. Ouve o que o conduzido tem a falar. Feito isso, é onde o delegado lavra o auto de prisão em flagrante. Essa classificação de testemunha numerária ou instrumentária é mais para o processo judicial. Na fase do inquérito não tem essa classificação não. Certo? Até porque nada impede que o delegado ouça mais do que duas testemunhas na hora da prisão em flagrante. Imagina um crime que aconteceu na frente de uma multidão, ele pode ouvir até 5, 6, quantos ele quiser. Mas a ideia é que seja no mínimo duas. Então, beleza. O delegado ouviu o condutor, ouviu duas testemunhas, ouviu o conduzido. O que ele vai fazer agora? Lavrar o auto de prisão em flagrante. O que significa isso? Lavrar significa exatamente o quê? Significa que o delegado vai manifestar o entendimento dele no sentido de que é sim prisão em flagrante. Ou seja, quem efetuou a voz de prisão entendeu que é a situação de flagrante e o delegado concordou que é a situação de flagrante. Ele vai reduzir a termo. Exato. Lavou o auto de prisão em flagrante. Aí faz o quê? A tríplice comunicação. Comunica para o juiz, para o Ministério Público e para o advogado. Se não tiver advogado constituído, para a Defensoria Pública. Além disso, permite que o preso comunique aquela prisão para a família dele ou alguém que ele indicar. E entrega para o cidadão a nota de culpa. Certo? Na verdade, a ideia da tríplice comunicação é que você tem que mandar uma via do auto de prisão, uma cópia do auto de prisão em flagrante para o juiz, para o promotor e para a defesa. E comunicar aquela prisão para a família do preso ou para alguém que ele indicar. Certo? Feito isso, entrega-se a nota de culpa para o cidadão e está formalizada ali a prisão em flagrante. Tudo isso nessas 24 horas. Basicamente é isso, é para isso que serve o auto de prisão em flagrante. Aí depois ele chega no juiz, o juiz vai ter ali as providências que ele vai tomar quando ele recebe o auto de prisão em flagrante, relaxar ou manter a prisão em flagrante. Se ele mantiver, ele vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória. Pergunta: o uso de algema Paulo, não entendi sua pergunta. Formalmente já não será ilegal? E se o bandido se recusar a assinar a nota de culpa? Aí, se ele se recusar a assinar qualquer ato da prisão em flagrante, o delegado chama duas testemunhas e as duas testemunhas vão certificar ali que a nota de culpa foi lida na presença do preso e ele se recusou a assinar. Só para resguardar ali a autoridade, no sentido de que respeitou essa garantia constitucional. Então tá, vamos falar sobre a audiência de custódia, a pedido aqui da minha amiga Cecília. O que seria a audiência de custódia? É que, de acordo com o artigo 310 do Código de Processo Penal, depois que o auto de prisão em flagrante chega na mão do juiz, o juiz ele tem que fazer o quê? Ele analisa se a prisão é legal ou ilegal. Se for ilegal, ele já relaxa. Se a prisão for legal, ele vai ter que decidir ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, se ele entender que o cidadão tem que continuar respondendo o processo preso, ou ele já vai conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares alternativas do artigo 319. Certo? Pela nossa legislação, letra fria da nossa lei, o preso ele vai... Não tem como converter em prisão temporária. Ela vai ser convertida ou em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória. O preso,
o preso não, o juiz, quando ele vai tomar esse tipo de decisão, o juiz toma esse tipo de decisão só lendo o auto de prisão em flagrante. Agora, com a audiência de custódia, que vem desde a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, isso surge, a audiência de custódia nada mais é do que a possibilidade do juiz sentar na frente do preso, com a presença do Ministério Público e da defesa, o juiz ouvir o preso pessoalmente, o que ele tem a falar, ouvir a acusação, ouvir a defesa, e aí ele tomar essa mesma decisão, só que agora com um pouco mais de elementos. Então, a audiência de custódia basicamente é isso. É o direito que o réu tem de ser levado à autoridade sem demora, logo após ser preso, certo? Eu entendo que nada impede que a audiência de custódia seja feita por videoconferência, só que a videoconferência ela sempre vai ser excepcional. A videoconferência ela sempre vai ser excepcional. O principal objetivo da audiência de custódia é o quê? O juiz certificar-se das condições em que o cidadão foi preso. Se ele não apanhou, se ele não foi oprimido, se ele não sofreu tortura física, psicológica, esse tipo de coisa. Se não houve ali um flagrante provocado, um flagrante preparado. O efeito psicológico é muito grande da audiência de custódia. Por exemplo, quando o policial prende o cidadão, se o policial sabe que imediatamente aquele preso vai ser levado à presença do juiz, a tendência é o policial se comportar um pouquinho mais, evitar um pouco ali qualquer atitude truculenta, porque ele sabe que senão o cara já cagueta ali pro juiz. Agora, se o policial prende, sabe que o cara vai entrar dentro de uma cadeia, só vai ver um juiz daqui um ano depois, aí o policial fica um pouco mais, vamos dizer assim, ele fica um pouco mais confortável caso ele tenha alguma má intenção. A Corte Americana de Direitos Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela fala a expressão sem demora, que o cidadão ele pode ser levado sem demora à presença da autoridade. Tem uma resolução do CNJ que fala, que regulamenta a audiência de custódia no Brasil, que ela coloca esse prazo aí de 24 horas para ser realizada a audiência de custódia, mas eu entendo que esse prazo é impróprio. Mas é uma perspectiva, seria um prazo razoável, entre 24 e 48 horas, para o juiz tomar essa decisão. Mas demorar a audiência de custódia entre 24 e 48 horas, eu entendo que ela não vai justificar o relaxamento do flagrante, não. Vai ser mera irregularidade, beleza? Então, pessoal, basicamente é isso. Isso é o que eu queria ter trazido de comentários para vocês hoje aqui, desse final de semana, sobre auto de prisão em flagrante. Vamos falar um pouquinho aqui sobre prova da OAB, mas antes, meu amigo Glauber de Primavera do Leste, seja bem-vindo aí, Glauber. Antes de eu falar sobre auto de prisão em flagrante, correção da OAB, você está querendo da primeira ou da segunda fase? Eu não tenho isso preparado aqui para te passar. Nonato, meu brother de Fortaleza, no Ceará. Paulo, depois eu teria que preparar alguma coisa. Eu não estou com a prova aqui agora e eu não tenho isso de cabeça aqui, como que foi a correção, não. Mas depois eu vou preparar alguma coisa, prometo que eu trago aqui para vocês sobre a OAB segunda fase. Pessoal, as próximas lives, se você já quiser ir se organizando, merece uma dica para discursivo da Polícia Civil de Goiás, observação Lei Maria da Penha ou feminicídio com os ataques. Vamos lá, uma coisa de cada vez, vamos aqui. Para as próximas lives, se você já quiser ir se organizando com isso para a gente fazer um estudo dirigido, eu acho que essa live aqui, esse espaço a gente pode usar ele muito mais como um estudo dirigido do que só, às vezes, como entretenimento, como bate-papo e tal. O cara bota quer que eu comente qualquer coisa. Paulo, me fala um negócio, você já fez a segunda fase e está querendo saber alguma coisa sobre como que vai ser corrigido ou você ainda vai fazer a segunda fase? Então, beleza, vamos chegar lá. Só para a gente ter esse espaço aqui um pouco mais organizado e aproveitar mais, otimizar mais o nosso tempo, o meu e o seu, vamos deixar combinado o seguinte, eu vou para os próximos 4 domingos, e todo domingo eu vou entrar aqui em alguma hora do dia, eu vou tentar fazer sempre de manhã, para deixar a live para você assistir na hora que você puder. Nos próximos 4 domingos, eu vou comentar só sobre competência em matéria penal, certo? Competência em matéria penal. Então, se você já quiser ir estudando competência e anotando as suas dúvidas, os próximos 4 domingos a gente vai falar só sobre competência, beleza? Só sobre competência.
Pessoal, não, a minha amiga Martinha perguntou quanto tempo o cidadão fica preso na Lei Maria da Penha. Martinha, é o seguinte, se for uma prisão temporária, você vai ter ali 5 dias prorrogáveis por mais 5, ou se for um crime considerado hediondo e tal, vai ser 30 prorrogáveis por mais 30. Agora, se for prisão preventiva, você sabe que a prisão preventiva, ela, conforme o artigo 316 do CPP, ela não tem um prazo pré-definido em lei, não é verdade? Então você vai ficar preso enquanto for necessária a prisão. Agora, a partir de mais ou menos 124 dias, aquela prisão tem que ser justificada, aquela demora. Se não for justificada, você vai ter uma prisão excessiva, que justifica ali um excesso de prazo na prisão. Tá? Porque quando a gente fala em Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha é um contexto. A Lei Maria da Penha ela regula um contexto que é a tal da violência doméstica contra a mulher. Então existem vários crimes que podem acontecer no âmbito da violência doméstica, regulados pela Lei Maria da Penha. E além disso, você pode ter várias situações, várias hipóteses em que você vai ter que analisar, naquele caso concreto, se justifica a prisão, se não justifica, quanto tempo vai demorar a prisão. Então ficou muito genérico você só perguntar assim, como que é na Lei Maria da Penha? Depende da situação. Se for uma lesão corporal leve, se for uma ameaça, se for uma injúria, já é uma coisa mais fácil. Se for uma lesão corporal grave, um cárcere privado, uma tentativa de homicídio, aí o bagulho já começa a ficar mais sério. E tudo isso no mesmo contexto de Lei Maria da Penha, violência doméstica contra a mulher. Beleza? Pessoal, meu amigo Alexandre Amui, excelente professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, grande previdenciário também, grande advogado trabalhista e previdenciário, está aqui prestigiando a gente, não só com a sua presença, como com a sua beleza, o professor considerado o mais bonito do Brasil. Tipo, se eu for preso com 1 quilo de droga, quanto tempo eu vou ficar preso? Ó, se você for preso com 1 quilo de droga, não dá para dizer que você vai usar 1 quilo de droga, você já não é mais usuário, né? Em regra, você é traficante. Então, se um juiz for gente boa, ele vai permitir que você responda ao processo em liberdade. Se o juiz achar que você está envolvido ali com organização criminosa, associação para o tráfico, escambau, ele vai te colocar para responder preso, vai ficar pelo menos uns 60 dias preso até a sentença. A quantidade pode determinar isso? Olha, a quantidade ela não é o único fator determinante, mas quando a quantidade já fica num patamar considerável, aí ela não permite mais que você fale que você é usuário. Como é que pensa, se for 1 quilo de cocaína, então, como é que você... Não, eu vou cheirar sozinho 1 quilo de cocaína. Você morre, cara. A cocaína estraga, você não dá conta de cheirar aquilo tudo. 1 quilo de crack, você tá louco. Dá pra viciar uma cidade inteira com 1 quilo de crack. Agora, se for 1 quilo de maconha, talvez. Tem os caras que falam que vão congelar a maconha. Não, congela a maconha, bota ela ali num saco, numa sacola, e a gente tira o oxigênio, deixa ela no vácuo, coloca no congelador ali e dá pra ir descongelando e fumando. Tá? Aí você pode pensar por isso, mas eu não sou muito entendido de droga, não. Põe no brownie, é isso aí. Pessoal, o colega tá doido aqui, fundamentou artigo 57 da Lei de Drogas com 403 parágrafo 3º do CPP. Será que vão corrigir? Vão corrigir sua peça. A peça era memoriais, falava sobre a Lei de Drogas, uma situação praticamente simples, e você tinha que ir só desdobrando ali as demais situações do Código da Lei de Drogas, Código Penal e Código de Processo Penal. Muito provavelmente vão corrigir sua peça. Agora é o seguinte, fiz a prova da OAB, já entregou a prova da OAB, esquece. Espera o resultado agora, não adianta ficar doido não. Esquece, vai estudar para as próximas missões que você vai ter aí pela frente. Beleza, pessoal? Então, tranquilo. O meu colega perguntou dica para discursiva Polícia Civil de Goiás. Seria o quê? Lei Maria da Penha ou feminicídio? Esse negócio de dica é complicado, porque, na verdade, o professor ele fica chutando. Os professores ficam chutando, porque vai que acerta, né? Se acertar, ele fica famoso. Mas, na verdade, o professor Alexandre Amui está aqui. O professor Alexandre Amui está aqui e não vai me deixar mentir. O professor não faz a mínima ideia do que vai cair na prova. Quando é uma prova da OAB, por exemplo, a gente tem uma noção do que cai pelas estatísticas. Agora, quando você fala assim, professor, o que você acha que pode cair na questão discursiva da Polícia Civil de Goiás? Bicho, não faço a mínima ideia. Pode cair tudo. Pode cair tudo. Então, você faz o quê? Você estuda o básico,
você estuda o básico. Aquilo que é comum, por exemplo, Lei Maria da Penha, homicídio, e aí tem a novidadezinha lei do feminicídio, crimes contra a vida, contra a honra, contra o patrimônio. Mas saber exatamente, o cara chegar e falar assim, olha, a minha aposta é que vai cair tal coisa, isso aí ele está inventando. Isso aí está inventando. Eu poderia te dar, sei lá, uns 10 temas que são comuns em qualquer prova, que são comuns no dia a dia, na vida da rotina de delegacia e tal. E aí, beleza, você tem como levantar ali uns temas mais comuns, que é o que você já estuda mesmo, crimes contra a vida, honra, patrimônio, lei de drogas, estatuto de desarmamento. Agora, saber o cara chegar e falar, não, a minha aposta é tal coisa, esquece isso. Aí o professor tá chutando, ele tá tentando se dar bem. Se ele der certo, se ele der sorte, ele vai acertar. Mas eu não faço a mínima ideia. Eu acho que você tem que estudar o máximo que você conseguir. Quanto mais você estudar, mais chance você vai ter de acertar, vamos dizer assim. Mas essas apostinhas de professor, eu aposto na peça tal. Isso aí é besteira. Certo? Falando nisso, amor, a Poliana, essa minha aluna aqui, ela tem duas coisas em comum com você. Uma que ela gosta de direito de trabalho, duas que ela dança zumba. Você também dança zumba e tal. Então, bate um papo aí com a minha amiga Poliana. Poliana, siga o professor Alexandre Amui. Bate um papo aí com ele nas redes sociais, que ele vai te dar aula de zumba e ainda vai te dar aula de trabalho e processo de trabalho, no que você precisar. Beleza? Pessoal, tranquilo? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma pergunta aí pra gente? Se não tiver, vou encerrar aqui a nossa live e já deixar pré-definido que nos próximos 4 domingos nós vamos trabalhar o mesmo tema, competência em matéria penal. Bacana? Já vai estudando aí competência em matéria penal, que é quando que é a competência da Justiça Estadual, da Justiça Federal, competência do júri, competência da Justiça Eleitoral, Justiça Militar, enfim, conexão e continência, são todas essas questões aí de competência que a gente vai trabalhar. Professor Alexandre Amui, você é o cara, muito obrigado pela presença, fico muito satisfeito de ter um brother igual você, dando essa prestígio aqui, dando essa moral pra gente aqui na nossa live. Você é o cara, obrigado mesmo por tudo, obrigado aí pela presença e pelo prestígio, obrigado pessoal, valeu aí pela satisfação e até domingo que vem falando de competência em matéria penal. Valeu demais, um abraço e até a próxima.